Bom, pessoal, vamos lá, né? Destaques aí do terceiro trimestre de Vamos, né? O que faz a Vamos, primeiramente? A Vamos é a líder no mercado aí de locação de veículos pesados, tá? Caminhões, carretas, máquinas agrícolas. A gente está falando aí de colheitadeiras, plantadeiras, tratores pesados, para os grandes produtores rurais que hoje tem no Brasil, tá? É uma empresa que tem aí um pé, né, no setor agro, e a gente vê o crescimento tanto da empresa, tá? Quanto do setor agro. O pessoal cresceu muito a frota aí destinada ao setor do agronegócio. Então vamos lá, pessoal. Primeiramente, vamos falar do preço de Vamos, né? Vamos que logo que fez o IPO chegou a bater R$18, era uma queridinha do mercado. Hoje, no terceiro trimestre, acabou integrando o índice Ibovespa e é uma empresa, né, que de fato tem se mostrado um crescimento gigantesco nos números, tá? A empresa de fato tem entregado bons resultados, a alavancagem acaba pesando um pouco aí no resultado do terceiro trimestre, igual a gente vai ver. Essa apresentação que a gente preparou aqui para vocês foi tirada do release da companhia, então vamos lá, vamos falar primeiramente aí sobre a cotação do papel, né? O papel que no pregão de ontem terminou sendo negociado a R$ 7,83, hoje praticamente aí a preço de IPO, empresa que foi negociada acima aí de R$18 lá em 2021, pós-IPO, né? E de lá para cá, praticamente em uma baita de uma tendência de queda, né? Quando a gente olha a cotação, né, desde aí do seu topo histórico, o papel já perdeu aí cerca aí de 57% aí, de valor de mercado, né, desde o seu topo histórico até esse exato momento que a gente está gravando esse vídeo. Vamos lá falar sobre os destaques aí da companhia, né? A receita líquida, né, foi aí de R$1.484 bilhões teve um crescimento aí de 7,5% no terceiro trimestre em relação ao trimestre anterior, que foi o ano de 22, e nos 9 meses teve um crescimento aí de 31,5%. O lucro operacional, o EBIT, teve aí uma alta de 14% em relação ao terceiro trimestre aí de 2022 e totalizou R$1.601 bilhões, 39% aí de alta quando a gente compara o mesmo período aí do ano anterior, né? O EBITDA, que é o lucro antes de cobrar juros e impostos da companhia, totalizou R$682 milhões, um crescimento de 23% em relação ao terceiro TRI de 2022 e 46% no acumulado aí dos 9 meses em relação aos 9 meses aí de 2022. O lucro líquido consolidado totalizou R$115 milhões, tivemos um crescimento em relação ao segundo trimestre de 2023 de R$806 milhões. A alavancagem da companhia é outra que veio em crescimento, tá? Em relação ao segundo trimestre de 2023, de 3,8. Mas em relação ao segundo trimestre de 2023, a gente teve aí uma queda, tá? A gente teve uma leve queda aí na alavancagem da companhia. Tivemos aí um ROIC de 18,7%, um crescimento aí versus um ROIC do mesmo período do ano anterior de 15,8%. O ROI, né, cresceu aí 15,1% no período e tivemos, né, uma leve queda aí em relação ao terceiro trimestre de 2022 de 18,2%. Vamos lá, vamos continuar aqui. Quando a gente olha os outros destaques consolidados, né? A gente teve uma receita líquida só de locações de R$837 milhões. Tivemos um crescimento aí de 61% em relação ao terceiro trimestre de 2022 e nos 9 últimos meses a receita cresceu só no setor de locação, que é o carro-chefe hoje da companhia, 83%, né? O EBITDA da companhia totalizou R$542 milhões, um crescimento aí de 58%. Em relação aos 9 meses do ano anterior, quando a gente compara com esse ano, tivemos um crescimento aí de 75%, tá? O EBITDA, né, só do setor aí de locação, totalizou R$674 milhões, um crescimento aí de 61%. Quando a gente compara com o ano anterior, os 9 meses desse ano, com os 9 meses de 2022, tivemos um crescimento aí de 76%, tá? A receita futura contratada, Backlog, tivemos aí um crescimento na receita de 33%. O capex da companhia, né, que são os investimentos, foram aí de R$1.261 bilhões, e o capex contratado totalizou R$4.362 bilhões. O capex implantado, já investido aí no terceiro trimestre, teve um crescimento de 15% em relação ao segundo TRI de 2023. Tá? A empresa aí teve uma expansão na frota, ativos disponíveis para alocação em setembro de 2023, somaram R$1.620 bilhões, né? Que reforça a trajetória aí de decrescente. Quando a gente olha no segmento de seminovos, a receita líquida totalizou R$142 milhões no trimestre, um crescimento aí de 70% com margem bruta consolidada de 32%. Continuando, né, a rede de concessionários não foi bem, tá? Igual a gente compara com outros trimestres, mas a receita líquida totalizou aí R$586 milhões no terceiro trimestre de 2023.
2023. Na comparação do acumulado do ano, apresentou uma redução de 3,8% em relação aos 9 meses de 2022, somando 2 milhões e 24 milhões nos 9 meses de 2023. Margem EBITDA foi de 0,1 no terceiro trimestre de 2023, pressionado pelas concessionárias agro em volatilidade atípica para o setor. Conclusão de aquisição da DHL Valtra, né, que é aí também, né, uma concessionária da Valtra, conforme divulgado aí num fato relevante no dia 8 de agosto de 2023. Recuperação relevante do volume de vendas no agro em setembro, refletindo a preparação de nossos clientes para a safra de 2024. Aqui, né, um destaque aqui do crescimento da frota da companhia. A gente teve um crescimento aí de 17,1%. Os veículos totais, né, saíram aí de 38.561. Esses veículos são destinados para locação para atual, né, a quantidade de veículos disponíveis aí para locação, 45.161, né, do agronegócio, que a gente está falando desses maquinários pesados, saiu aí de 7.947 para um atual aí de 10.099, né? A frota de caminhões e implementos saiu de 30.614 para 35.062. É uma empresa, igual a gente falou no início do vídeo, de crescimento, e agora a gente vai falar da DRE da companhia, né? A gente vai dar uma olhada aqui na DRE. A receita bruta no terceiro trimestre totalizou aí 1.793 milhões de reais. Tivemos um crescimento em relação ao terceiro trimestre de 2022. Nos 9 meses aí tivemos um crescimento aí de 38%. A receita líquida total foi aí de 1.481 milhões de reais. Tivemos um crescimento de 7,5%. Nos 9 últimos meses, crescimento aí de 31%. A empresa teve aí uma redução, né, uma leve redução aí nos custos de 0,1%. Mas no anualizado, quando a gente compara os 9 meses de 22 para os 9 meses de 23, tivemos aí uma alta no custo total de 25,7%. O lucro bruto da companhia foi de 698 milhões, tivemos aí uma alta de 17,5%. Em relação aos 9 meses de 22 para os 9 meses de 23, tivemos aí uma alta, né, uma forte alta de 39,6%, tá? O lucro bruto de serviços totalizou 633 milhões de reais, uma alta de 11%. Nos 9 meses, alta de 34,1%. Bom, pessoal, e o lucro da companhia totalizou aí 115 milhões de reais, né? Uma queda aí de 22,8% em relação ao trimestre anterior. E nos 9 últimos meses, quando a gente compara com os 9 meses lá de 2022, tivemos uma redução aí de 5,5%, tá? A margem líquida da companhia, né, totalizou aí 4,1%. Tivemos uma queda em relação ao trimestre de 2023, o terceiro trimestre de 2022, perdão, de 5,6 pontos percentuais. Nos 9 últimos meses, a queda foi um pouco menor, de 4,9 pontos percentuais, tá? O EBITDA totalizou aí 682 milhões de reais, tivemos um crescimento aí de 23%. Nos 9 meses tivemos um crescimento aí de 46%, tá? A margem líquida com receita líquida de serviço totalizou aí 49,4%, um crescimento aí de 8,5 pontos percentuais. Nos 9 meses tivemos um crescimento aí de 6,7%, tá? Pessoal, empresa aqui de crescimento, tá? No qual tem entregado aí crescimento, realmente, de fato, a gente vê esses números crescendo, tá? Receita crescente, o lucro não cresceu tanto devido aí um pouco à alavancagem financeira, mas é uma empresa aí que tem aí surpreendido, né? Uma empresa que tem entregado receita maior, frota crescendo, então de fato tem aí conduzido com o que buscou no IPO, né? A alavancagem da companhia no terceiro trimestre totalizou aí 3,28%. Em relação ao terceiro tri de 2022, tivemos um crescimento aí de 0,60 vezes, né? Em relação ao segundo trimestre, tivemos a redução de 0,30, né? Ou seja, a empresa acabando diminuindo a alavancagem em relação ao trimestre anterior, mas no anualizado, né, a alavancagem acabou crescendo. Grande parte da dívida hoje da companhia, em média, tem pagado aí 10,3% aí de juros anuais, tá? Custo da dívida após impostos. Pessoal, é uma empresa que eu acho interessante, tenho acompanhado de perto. Hoje está em uma região de preços que creio eu que seja interessante. Não estou recomendando compra nem venda de ativos aqui nesse vídeo, mas é uma empresa aí que de fato tem crescido, né? O grupo JSL tem feito grandes aquisições. Ambas as empresas do grupo estão com alavancagem alta e a gente vai acompanhando, né? Talvez a gente não compre, vamos agora,
mas no futuro, né, caso esse preço continue caindo igual tem caído aí nos últimos meses, muito provável que a gente faça um aporte, tá? Então a gente tem uma cotação caindo, lucro crescendo, receita crescendo, EBITDA crescendo, frota crescendo e a cotação tem caído, então eu acho que não faz jus a isso, tá? Galera, eu vou ficando por aqui, depois vocês colocam aí nos comentários o que vocês acham da companhia, o que vocês acharam do terceiro trimestre de 2023, para a gente ter uma noção do que os outros investidores também estão pensando a respeito da companhia. Eu vou ficando por aqui, bons investimentos e fiquem com Deus.